Olá, gente. Nós, na aula de hoje, vamos resolver alguns exercícios de estruturas de grupo, isso, onde aqui, no exercício 1, nós temos o seguinte: quais das operações abaixo são grupos em relação às operações indicadas? Bom, vamos aqui olhar para o item A e veja, nós temos o Z- e a adição. Quer dizer, a gente sabe que a adição ela é uma operação, né? E ser uma operação interna é quando eu estou olhando para a adição, né, sobre um determinado conjunto. Quer dizer, a adição ela pode ser uma operação interna sobre um determinado conjunto A e pode não ser uma operação interna em um outro conjunto B. Mas o que nós temos aqui é o Z- e nós estamos querendo saber se essa operação, né, que nós estamos colocando aqui é um grupo, quer dizer, a operação da adição em Z- é um grupo. Quer dizer, para ser grupo, isso aqui tem que ser uma operação interna. O básico, o primeiro degrau, né, da definição de grupo é que isso aqui tem que ser uma operação interna. Aí, sendo uma operação interna, nós temos que verificar se existe associatividade, né, para ser grupo. Se existe o elemento neutro, quer dizer, o elemento neutro único. E se todos os elementos do conjunto, né, onde a operação interna está ocorrendo, né, por exemplo, aqui o caso seria os Z-, todos os elementos desse conjunto têm que ter simetrizados. Agora, se além, isso já caracteriza uma estrutura de grupo, né, uma operação interna, associa, tem elemento neutro e todos são simetrizados. Agora, se for comutativo, esse grupo, particularmente, é chamado de grupo comutativo ou abeliano. Se não for comutativo, quer dizer, não houver propriedade comutativa, você pode dizer um grupo não comutativo ou não abeliano. Quer dizer, a comutatividade, ela não intervém, não há interveniência da comutatividade em relação à estrutura de grupo. Pode ser comutativo ou não. Isso não quer dizer que vai derrubar o conceito de grupo, se não é comutativo, por exemplo. Só vai dizer se grupo comutativo ou grupo não comutativo. Bom, aí, como ele pergunta se são grupos, nós vamos analisar os Z-. É interessante a gente entender que os Z- são todos os números inteiros, excetuando os positivos. Então, o 0 não é positivo. Vamos colocar assim, o -1, o -2, o -3, o -4. Esses são os números que pertencem a Z-. Fica claro, se eu botar aqui um asterisco, né, aí o 0 não entraria, né? O que garante a saída do 0 é esse asterisco. Mas, no nosso caso, ele é só Z-. Então, nós temos aqui o 0. Muito bem. Aí, nós temos a adição, né, com esses elementos, e nós temos que observar, será que se eu tivesse, né, se eu tenho uma função, uma aplicação que leva Z- vezes Z- e Z-, melhor, Z-, e onde eu tenho o AB leva ao A mais B, então se esse cara aqui, né, é um número que pertence a Z- e adiciono com outro que pertence a Z-, eu vou ter esse A mais B também pertencente a Z-, que é aqui, isso aqui é uma função, quer dizer, isso aqui é o domínio, isso aqui é o contradomínio, e aqui vai ser formado pelos conjunto imagens, são as imagens na medida que eu vou
variando aqui o Z, né? Você vai ter infinitos pares ordenados. Para cada par ordenado desse, onde o A pertence a Z menos e o B pertence a Z menos, o A mais B também vai pertencer a Z menos. Então, isso é uma operação interna, né? Adição é uma operação interna sobre Z menos. Bom, aí nós vamos para a associatividade. Então, nós sabemos que a adição, independente de que conjunto eu tenha, ela associa. Então fica aqui já por conta de uma propriedade da adição, né, que pode ser em N, natural, pode ser no inteiro, racional ou irracional, ou real, que seria o conjunto, né, que contém esses que nós falamos, ou até o conjunto dos complexos também, mas aqui não vamos falar dos elementos, existe associatividade. Então, ok, a associatividade. Para, agora, o elemento neutro, que nós temos que verificar, nós sabemos que na adição, né, se eu tiver o elemento neutro é zero, já que quando eu tenho A mais zero, ou zero mais A, é igual a A, onde esse A pertence aos elementos. Então, o elemento neutro é zero. E o 3, vamos verificar os simetrizados. Bom, é interessante nós sabermos que se eu tenho um A e adiciono, que a operação é da adição, com o simétrico de A, vai me dar o elemento neutro. Mas o elemento neutro, nós já vimos que é o zero. Então, para que eu tenha aqui um simétrico de A, se esse cara é A, esse aqui tem que ser menos A. É isso? Para que eu encontre o zero. Então, vamos dar um exemplo aqui, apenas um. Se o A fosse menos 5, né, o nosso simétrico de menos 5 deveria ser 5, para que menos 5 com mais 5, né, dê exatamente o zero. Então, aqui, se nós tivéssemos assim, o nosso A é menos 5. Qual é o simétrico de menos 5? É 5, para que eu encontre o elemento neutro. Só que veja que o 5, como é positivo, não pertence aos elementos. Então, eu vou ter o único elemento aqui que é simetrizável é o zero. Porque o zero somado com o simétrico de zero é zero. Então, esse cara aqui tem que ser zero. Então, o simétrico de zero é o próprio zero, mas os outros, com exceção do zero, nenhum deles tem simétrico, porque exigiria o menos 1, o simétrico é 1, o menos 2 é 2, o menos 3 é 3, enfim. Eu não tenho esses elementos nos elementos. Então, aqui nós temos elementos que não são simétricos, e para ser grupo, todos têm que ter simétricos. Então, no item A, nós podemos dizer que não é um grupo. Então, a resposta aqui do A não é grupo. Tá? Beleza? Bom, agora, gente, nós vamos fazer a letra B. Vou apagar aqui, tá bom? E vamos pensar na letra B. Bom, a letra B, né, diz assim: eu tenho o Z+, e o Z+, é o zero e os valores positivos. Quer dizer, define-se o Z+, o conjunto de todos os números inteiros, excetuando os negativos. Então, o zero não é negativo, o zero não é nem negativo nem positivo, então você tem todos esses elementos do Z+. E na multiplicação? Bom, isso é uma operação interna, por quê? Porque se eu pegar, né, o Z+ vezes o Z+, levando ao Z+, quando eu pego um AB, onde esse A está no conjunto Z+, o B está no conjunto Z+, e eu multiplico, certo? Esse produto aqui
vai estar no Z+. Certo? Por quê? Porque nós temos aqui valores que são positivos. Valores positivos. Mais vezes mais, tá? Vai me dar um valor numérico também positivo. Se aqui houver o zero, né? 0 vezes o outro número vai dar 0. E 0 também, se fosse aqui a imagem, por exemplo, de 0,2. 0,2 é 0 vezes 2 que dá 0. E o 0 está no Z+. Então, isso é, a multiplicação é uma operação interna sobre Z+. Agora, nós vamos para a associatividade. A associatividade, na multiplicação, também existe, né? Nesse conjunto ali e qualquer conjunto que eu queira. Então, a associatividade, ela ocorre, né, na multiplicação. E o 2, nós vamos ter o elemento neutro. O elemento neutro da questão ali é a unidade, é o 1. Por quê? Porque qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Certo? Então, nós temos o elemento neutro. E o 3 é verificação dos simetrizáveis. Mas vamos pensar no seguinte, Z, pegue o 2 e procure achar o simétrico dele. A gente sabe que se eu pego o 2 e multiplico pelo simétrico de 2, tem que dar o elemento neutro. E aí o simétrico de 2 é meio. Então a gente pegou um exemplo aqui para dizer, olha, particularmente eu peguei o 2. O meio não pertence aos demais. É isso, o meio é um número racional, não está lá. Quer dizer, na realidade, nenhum elemento desse, só um, melhor dizendo, só um que vai ter simétrico. Porque se você pegar um e multiplicar pelo simétrico de 1, que dá 1, esse simétrico de 1 é o 1, é o próprio 1, porque 1 vezes 1 dá 1. E o 1 está lá, mas com exceção do 1, né, o 0, o 2, o 3, esses infinitos números não vão ter simétricos. Aí o 0 vezes o simétrico de 0 tem que dar 1. Mas acontece que 1 sobre 0 não existe, então o 0 não tem simétrico. E os outros números você vai encontrar valores, com exceção do 1, você vai encontrar valores racionais não inteiros. Então, da mesma forma que o anterior, o B não é grupo. Então aqui eu tenho como resposta também não é um grupo, certo? Então você determinou aqui a letra B, tá ok? Bom, agora vamos para o item C. O item C diz assim, x pertence a z, tal que x é par. Bom, os números pares, né, e eles são inteiros, então os números pares são aqueles números que são múltiplos de 2. Então podemos ter os negativos, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Esses são os números pares, certo? E nós temos a operação da adição. Agora, é uma operação, adição, é uma operação interna nesse conjunto dos pares, vamos chamar aqui o conjunto 2E, né? Que na realidade são os dobros inteiros. Então esse conjunto, né, aqui, né, quando eu tenho adição sobre ele, vamos verificar se isso é uma operação interna. Então, quando eu faço a adição de qualquer número aqui, ó, positivo, par, você sabe o que? Se eu tiver um número par e somar com um número par, né, 2K1 somado com 2K2, você vai ter 2K1 mais K2, que também é par. Né? 2K1 sendo par, onde entende-se que esse K1 é inteiro. K2 é inteiro. Tá? Então, quando eu pego o 2 vou multiplicando pelos inteiros, né,
eu vou gerando os pares. E aí eu tenho o 2 evidência, então 2 vezes isso aqui, né? K1 mais K2 dá inteiro, então isso aqui é par também. 2 vezes um número inteiro é par. Então você tem o fechamento, né? Então isso aqui é uma operação, adição, uma operação interna em 2E. Agora, associa? Associa por quê? Porque nós temos associatividade na adição. Então se você tiver A mais B mais C, né, isso aqui sobre os pares, eu tenho aqui também a associatividade. Então A mais B mais C. Então não tem problema com a associatividade. Associa. 2. Quem é o elemento neutro? O elemento neutro é o zero, já que qualquer número par somado com zero dá esse número. Então o elemento neutro aqui da adição é o zero. E o 3 são os elementos simetrizáveis. Quer dizer, se eu pergunto qual é o simétrico, se eu olho para o 2, por exemplo, 2, e pergunto qual é o simétrico de 2, no sentido que tem que dar o elemento neutro, o simétrico de 2 é exatamente o menos 2. Que é o simétrico de menos 4? É o 4. Então, qual é o simétrico de 0? É o 0. Então, todos os elementos vão ter simétricos nesse conjunto. Então, esse item C é um grupo, uma estrutura de grupo. Existe uma operação interna aqui, é uma operação interna, associa, existe o elemento neutro, né, que é único, né, e cada um tem simetrizável. Não tem nenhum elemento desse conjunto que não tenha simétrico. Então, letra C é uma estrutura de grupo. Tá? Então vamos agora verificar a letra D. Na letra D, nós temos x pertence a z, tal que x é ímpar. Então, enquanto aquele era um conjunto de pares, aqui é ímpar. Então, menos 7, menos 5, né? Pode botar aqui, menos 9, né? Vem para cá. Menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5, 7, 9. Então, esses conjuntos são chamados conjunto de números ímpares, né? O número ímpar ele tem uma cara de 2K mais 1, onde esse K é inteiro. Então, você pega um número par, soma 1, né? Evidente, quando o K é inteiro, você pega 2K. Então, se você somar menos 7 com mais 1, dá menos 6. Se você somar menos 3 com mais 1, dá menos 2. Se você somar 3 mais 1, dá 4. Então, ou melhor, da formação dos ímpares, né? Se você pegar um par, somar 1, você vai ter exatamente o ímpar, falando o contrário. Então, se você pegar 4 somado com 1 dá 5, se você pegar menos 2 somado com 1 dá menos 1. Então, a lei é do 2K mais 1. Bom, aí nós vamos verificar, isso aqui está na multiplicação. Agora, nós temos que verificar, o fechamento aqui, gente, para que seja fechado, quando eu pegar qualquer número desse e multiplicar, ele tem que estar sobre o conjunto dos ímpares. Então, se eu pegar qualquer número ímpar e multiplicar por um número ímpar, ele vai dar ímpar. Então, se você quiser ver se 2K mais 1, deixa eu fazer isso aqui, essa é uma prova, 2K1 mais 1, que multiplica 2K2 mais 1. Quer dizer, então esse cara é ímpar, esse cara é ímpar. Tipo assim, 5 vezes 3 dá 15, 15 é ímpar. Menos 5 vezes 3, menos 5 vezes 5 dá menos 25. Então, mas se você multiplicar aqui, ó, você vai ter 2K1 com 2K2, né, vai dar 4K1, K2. 2K1 vezes 1 mais 2K1. 2K2 vezes 1, 2K2.
e aqui o 1 vezes 1 mais 1. Então, o que você está observando aqui? Ó? Esse cara é par, né? A gente está colocando assim, esse cara é par, esse cara é par, esse cara é par. Porque aqui a cara do pai é 2. Então tá, então bota assim, ó, 2 que multiplica 2. 2K1, K2 vezes 2. Então, esse carinha é par, esse cara é par, é par. Já vimos que soma de pares dá par. Então aqui é um par somado com 1, que dá ímpar. Né? Então aqui é como se fosse um 2P, 2Q mais 1. Quer dizer, isso aqui tem cara de ímpar, 2Q. 2Q mais 1 é ímpar. Então eu estou dizendo que isso aqui, tudo isso aqui é 2Q somado com 1. Então, o que a gente diz? A multiplicação sobre esse conjunto dos ímpares é fechado. Então, é uma operação interna, beleza? Muito bem. Aí, nós vamos para as questões que a gente já colocou. Associa? Sim, associa, porque quando eu multiplico, dependente do conjunto eu tenha, vai associar. Então, a gente já fez isso aqui associa, o elemento neutro é o 1, e aqui tem novamente a questão dos simetrizados, né? Nesse caso, os únicos que têm simétricos é o 1 e o menos 1. Porque olha só, o 1 multiplica pelo simétrico de 1 tem que dar o elemento neutro. O elemento neutro é 1. Então, quem é esse cara aqui? Esse cara é 1. Alzir, se fosse o menos 1 multiplicado pelo simétrico de menos 1 tem que dar 1. Então, para que menos 1, esse cara aqui dê 1, isso aqui tem que ser menos 1. Então, tanto 1 como menos 1 estão aqui. Então, eles têm simétrico. Mas se eu perguntar qual é o simétrico de 5 na multiplicação? 5 vezes 1/5 tem que dar 1. Mas 1/5, né, se eu olhar aqui para 1/5, você não tem aqui esse elemento. Então, somente o 1 e o menos 1 tem simétrico, os outros não têm. Então, isso não é uma estrutura de grupo. Tá? Então, na letra D também não é grupo. Ok? Então, assim, gente, nós resolvemos essa questão. Certo? Na outra aula, nós vamos fazer, tá, novas questões, aí trabalhando com estrutura de grupo. Até mais.